Faltam 5 minutos para você falar, ou para a reunião começar, ou para aquela ligação que você adiou a semana inteira, e a sua mão tá gelada, a garganta tá seca, o coração tá batendo no ouvido, e aí sempre aparece alguém do lado dizendo para você relaxar, ficar tranquilo, respirar fundo, como se isso fosse um botão que você tivesse e nunca tivesse pensado em apertar. Você tenta obedecer, não consegue, e ainda ganha uma camada nova de ansiedade por não estar conseguindo se acalmar. E se acalmar nunca tiver sido o objetivo? Quando esse vídeo acabar, você vai saber exatamente por que o conselho de se acalmar falha praticamente sempre. E vai entender uma coisa sobre o que o seu corpo está fazendo nesses momentos que provavelmente ninguém nunca te explicou. Você vai sair daqui com um jeito diferente de tratar aquele frio na barriga. Um jeito que dá para usar hoje mesmo, na próxima vez que a sua mão gelar. E se você está cansado de sentir que é o único que trava nessas horas, fica comigo até o fim e depois passa nos comentários, porque tem muita gente aqui nesse canal exatamente na mesma, e eu acho que você vai se surpreender com o tanto de gente. Curte o vídeo e se inscreve para você não perder essas conversas. Bora! A crença que praticamente todo mundo carrega é a de que ansiedade e desempenho são inimigos, e que existe uma ordem obrigatória entre eles. Primeiro você se acalma, depois você age. E isso parece certíssimo, porque quando a ansiedade está muito alta, você realmente trava, você realmente esquece o que ia falar, a sua voz realmente sai estranha. Então a experiência confirma a crença todo dia, e a conclusão que você tira é lógica. Se a ansiedade atrapalha, então o caminho é tirar a ansiedade do caminho. O furo aparece na hora de executar. Você já tentou se acalmar por decisão própria alguma vez na vida? Já tentou mandar o seu coração desacelerar? Não funciona. E não funciona por um motivo bem simples, que é que o seu corpo já entrou no modo de emergência dele. Ele já liberou o que tinha para liberar, e essas coisas não voltam para dentro porque você pediu. Então você fica ali 5 minutos antes, brigando com o seu próprio corpo, e essa briga consome exatamente a energia que você ia precisar para fazer bem a coisa. E aqui entra uma pesquisa que eu acho fascinante. Uma pesquisadora de Harvard chamada Alison Wood Brooks publicou em 2014 um trabalho onde ela testou isso com gente cantando karaokê, gente falando em público e gente fazendo prova de matemática. Ela comparou 2 grupos, um que tentava se acalmar e outro que fazia uma coisa que parece boba demais para funcionar, que era simplesmente dizer em voz alta a frase "eu tô empolgado". O grupo que se dizia empolgado foi melhor. E no teste de falar em público, quem fez isso foi avaliado por outras pessoas como mais convincente, mais competente e mais confiante. Mas você nem precisa de pesquisador para sacar isso. Você já sentiu na pele. Pensa na última vez que você estava esperando uma coisa muito boa acontecer, uma viagem, um encontro, um resultado que você queria demais. Como é que estava o seu corpo? Coração acelerado, estômago revirado, dificuldade de dormir na noite anterior. Aquele friozinho. É exatamente a mesma coisa. O corpo é o mesmo. A química é a mesma. O que muda é o nome que você dá e a história que você conta sobre aquilo. Isso muda tudo na prática, porque tentar sair de um estado altamente ativado para um estado calmo é um salto enorme. É ir de um extremo ao outro. E o seu corpo não faz esse salto em 5 minutos. Já ir de ansioso para empolgado é um passo curtinho, porque você não precisa mudar nada no corpo. Você só precisa mudar para onde aquilo está apontado. É a diferença entre desligar um motor que está acelerado e simplesmente engatar uma marcha. Então vamos ao que fazer, que é onde esse vídeo tem que entregar de verdade. O primeiro passo é o mais estranho e é o que mais funciona, que é nomear em voz alta. Nos minutos antes, você fala para si mesmo. Em voz alta se der, ou baixinho se tiver gente perto, eu tô empolgado com isso. Não é mentira, e é importante você entender por que não é mentira. Você não está dizendo que gosta da situação, você está dizendo a verdade sobre o seu corpo, que ele está ativado, que ele está pronto, que ele está com energia sobrando. E se você achar essa frase artificial demais, usa uma versão mais honesta. Tipo, o meu corpo tá ligado porque isso importa para mim. Dá no mesmo, e às vezes funciona ainda melhor porque você acredita mais. O segundo passo é trocar a pergunta que você faz. Repara que a pergunta que aparece sozinha na sua cabeça é como eu me acalmo, e essa pergunta não tem resposta boa, então você fica girando nela e o tempo passa. A pergunta que resolve é outra, é para onde eu aponto isso agora. E aponta para alguma coisa concreta.
para o primeiro minuto da conversa, para a primeira frase que você vai falar, para o nome da pessoa que você vai cumprimentar quando entrar na sala. E eu quero que você repare no que a primeira pergunta faz com a sua atenção, porque isso é meio invisível e é decisivo. Quando você pergunta como eu me acalmo, a sua atenção vira para dentro, você começa a monitorar a própria mão, a própria voz, o próprio coração, e quanto mais você monitora, mais você percebe, e quanto mais você percebe, pior fica. Você vira a plateia de si mesmo bem na hora em que precisava estar em campo. Já a segunda pergunta joga a sua atenção para fora, para o que você vai dizer e para quem vai ouvir. E o detalhe é que você não consegue prestar atenção nos dois lugares ao mesmo tempo. Não é força de vontade. É só que essa atenção é uma coisa só e ela vai ficar onde você apontar. Energia sem alvo vira tremedeira. Energia com alvo vira presença. O terceiro passo é dar serviço para o corpo nos minutos que antecedem. E olha, aqui eu não estou falando de respiração para você relaxar, porque a gente já viu que relaxar não é o alvo. Eu estou falando de dar ocupação para essa energia que está sobrando. Então anda um pouco, sobe uma escada, aperta e solta as mãos algumas vezes. Mexe os ombros. O que você não quer é ficar parado sentado numa cadeira, olhando para o relógio enquanto o corpo está a 1000, porque aí a energia não tem para onde ir e ela volta para dentro em forma de pensamento ruim. O quarto passo, e esse é o que quebra o ciclo de vez, é começar pelo movimento menor possível o mais cedo que der. Ansiedade antes de uma coisa é sempre maior do que ansiedade durante a coisa. Sempre, sem exceção. O pico é no minuto anterior, nunca no meio. E é aqui que a maioria das pessoas se atrapalha sem perceber, porque a nossa reação natural é adiar a entrada. Você fica no corredor mais um pouquinho, vai no banheiro conferir o cabelo de novo, dá mais uma olhada na anotação que você já sabe de cor, espera todo mundo sentar para você sentar por último. Cada uma dessas coisinhas parece que está te preparando melhor, mas o que elas fazem de verdade é esticar o único trecho realmente ruim da experiência inteira. Você está aumentando o tempo que passa no pico. Então, quanto mais rápido você entra na ação, menos tempo você passa no pior lugar. Se é uma reunião, você chega e já fala alguma coisa nos primeiros 30 segundos, mesmo que seja só um bom dia mais firme, mesmo que seja uma pergunta boba sobre o café. Se é uma ligação, você liga 5 minutos antes do que planejou, exatamente para não ter os 5 minutos. Se é uma prova, você começa pela questão mais fácil, só para colocar a caneta no papel e sair da posição de quem está olhando para a folha. Se é uma conversa difícil com alguém, você diz a primeira frase logo, sem preâmbulo de 10 minutos sobre o tempo. A ação absorve a ativação e ela absorve rápido, muito mais rápido do que qualquer técnica de preparo. E tem um quinto passo que é mais de organização mental, que é separar a ansiedade que tem alvo da ansiedade que não tem. A que tem alvo é essa que a gente está conversando, ela aparece antes de uma coisa específica. Ela sobe, ela desce quando a coisa acaba, e essa aqui é combustível. Essa dá para usar. Agora, tem outra que fica rodando o dia inteiro sem alvo nenhum, é aquela lista de tudo que pode dar errado que aparece de madrugada e não vira tarefa nenhuma. Essa segunda não é combustível. E o tratamento dela é outro, é colocar no papel e transformar cada item ou numa tarefa com data ou numa coisa que você reconhece que não controla. E vale fazer isso literalmente, com papel mesmo, porque enquanto os itens ficam só na cabeça, eles não têm tamanho. Eles crescem e se misturam e viram uma massa só. No papel, eles ficam do tamanho que realmente são. E você quase sempre descobre que aquilo que parecia uma preocupação enorme e vaga era na verdade 3 tarefas pequenas e 2 coisas que não dependem de você. As 3 tarefas ganham dia e hora. As 2 que não dependem de você ficam numa linha separada. E o exercício ali é você reconhecer em voz alta que não controla aquilo, o que não faz a preocupação sumir, mas tira ela da fila de coisas que você fica tentando resolver sem conseguir. Misturar essas 2 ansiedades é o que faz muita gente achar que vive ansiosa, quando na verdade está sentindo 2 coisas bem diferentes. Uma que é útil e passa, e outra que precisa ser organizada para parar de girar. Agora, a honestidade que eu te devo, porque esse canal não vende milagre. Isso aqui é para aquele nervoso normal de situação, aquele que qualquer pessoa sente antes de uma coisa que importa. Se a sua ansiedade é constante, se ela te impede de dormir várias noites, se ela está tirando você de coisas que você quer fazer, isso é outra conversa e não é conversa de vídeo. É caso de procurar ajuda de quem entende. E não tem nada de fraqueza nisso.
Tem tanto de fraqueza quanto ir no dentista quando o dente dói. Falar isso aqui é mais importante para mim do que parecer que eu resolvo tudo em 14 minutos. E vai acontecer de você fazer tudo certo. E ainda assim se sentir mal em alguma situação. Vai. Não é porque você errou o passo. É porque tem dia que é assim mesmo. E o objetivo nunca foi você deixar de sentir. Foi você deixar de brigar com o que sente enquanto tenta fazer a coisa. O que fica maior do que essa técnica toda é uma ideia que eu queria muito que você levasse daqui, que é que o seu corpo não está te sabotando quando ele acelera. Ele está fazendo exatamente aquilo para que ele foi feito. Ele está te preparando para uma coisa que ele identificou como importante. Todo esse desconforto que você sente antes de falar em público, antes de uma conversa difícil, antes de qualquer coisa que possa dar errado, é o seu corpo te dizendo que aquilo tem peso na sua vida. Gente que não sente nada antes das coisas grandes, normalmente não sente porque as coisas grandes pararam de importar para ela. Então, em vez de você tentar chegar num estado onde nada mexe com você, o caminho é aprender a andar junto com o que mexe, e é isso que as pessoas que você admira fazem. Elas não estão calmas por dentro como você imagina. Elas só pararam de exigir de si mesmas que estivessem. Me conta aqui nos comentários uma coisa. Quando foi a primeira vez que você lembra de ter sentido isso? Aquele frio antes de falar ou antes de aparecer? Para muita gente é na escola. E eu acho que quando a gente lembra de onde começou, fica mais fácil olhar para isso com menos cobrança. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like que isso faz muita diferença aqui e se inscreve para continuar comigo. Até o próximo!